Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos a um tempo de silêncio e oração. Peçamos em nosso íntimo o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só o Divino Espírito Santo pode dar-nos a plena compreensão da palavra, pode abrir a nossa inteligência e torná-la clara. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nestes domingos da Páscoa, nós estamos acompanhando os relatos das aparições de Jesus, ou os evangelistas descrevendo o cenário das marcas e das provas teológicas do ressuscitado. Hoje nós encerramos os relatos. Domingo que vem a gente já segue com outra abordagem nesse tempo da Páscoa. Terminamos hoje o relato das aparições com Lucas, o evangelista, que apresenta esse texto maravilhoso de hoje e conclui o seu evangelho do mesmo jeito que começa. O conteúdo da primeira pregação de Jesus,
o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho, é a conclusão do que nós acabamos de ouvir. Uma nota importantíssima, uma percepção, uma elaboração de Bento XVI. Os evangelistas, na medida que relatam as cenas da ressurreição e as aparições de Jesus ressuscitado, paralelo, juntinho com a apresentação da ressurreição, está a apresentação dos meios pelos quais nós podemos entrar na graça da realidade que a ressurreição traz. Repito, ao mesmo tempo que apresenta a realidade da ressurreição, apresenta os meios pelos quais nós podemos participar das bênçãos e graças que a ressurreição oferece. São muitos, da primeira leitura dos Atos, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho, são muitas as fontes e os meios pelos quais Ele garante estar presente em nossa vida. Mas tem também os obstáculos que nos impedem de participar. Eu vou cuidar um pouco na pregação de trabalhar estes obstáculos. A graça existe, a vida venceu, o amor venceu, a ressurreição é a vitória por excelência do poder de Deus sobre toda a realidade do mal. Não somos mais escravas e escravos de um determinismo, de um fatalismo, de uma predestinação ao sofrimento e ao mal. Já fora invertida a ordem das coisas. A graça é definitivamente a última palavra de Deus e pronto. Mas nós temos dificuldade de nos abrir a esta graça. Esse é o problema. Concretamente, o Evangelho apresenta 6 obstáculos e muitas manifestações da graça. Vamos lá? Número 11 do seu folheto, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 35 a 48. E já começa falando de 3 sinais, 3 meios pelos quais nós participamos da graça. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram, leiam, o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Esses 2 discípulos são os discípulos de Emaús, que já na hora de dormir sentaram com Jesus no final de um dia inteiro de viagem para tomar a ceia. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, e quando Jesus partiu o pão, Jesus desaparece, eles comungam a Eucaristia e reconhecem Jesus ao partir o pão. E saem de Emaús 11 quilômetros e correm, mas correm no empenho. Nós não podemos deixar que o domingo, dia do Senhor, termine sem que a gente ainda encontre a comunidade reunida, para contar para a comunidade reunida que nós vimos o Senhor e o reconhecemos ao partir o pão, e como o nosso coração ardeu quando Ele nos explicava as Escrituras. Portanto, aqui já 3 meios pelos quais nós temos a experiência de Jesus ressuscitado em nossa vida: a Eucaristia, o pão repartido, a palavra que faz arder o coração e a comunidade, a igreja reunida. E agora começa a novidade. Versículo 36. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: brada, a paz esteja convosco. Pronto, esta é a primeira palavra do ressuscitado. Em todos os relatos, esta é por excelência a palavra que define a realidade nova que começou, inaugurou no tempo do reino de Deus que chegou. A paz esteja convosco.
Ele não diz: os problemas acabaram. Ele não diz: as ameaças e conflitos encerraram. Ele não diz: as dificuldades de vocês na convivência uns com os outros, nos conflitos e desgastes cotidianos da sua luta com você mesma, com você mesmo, com a sua família, com o marido, a esposa, no ambiente do trabalho. Ele não diz: os problemas acabaram, mas ele diz: para além dos problemas que continuam existindo, vocês a partir de agora podem ser mulheres e homens tomados por uma realidade nova. A paz esteja convosco. A questão é: o dom do ressuscitado é a paz. Ele derrama a paz, mas às vezes, como a chuva que cai do céu sobre a terra, do seu jardim ou do seu quintal, ou de um vaso de planta, e a terra está pisoada e dura, você joga a água escorre e não penetra, e daqui meia hora a planta está murcha, secando. Às vezes isso acontece conosco. O Cristo vem, Ele sempre vem, constantemente vem, nos oferece os dons da sua vida, da sua ressurreição, dá-nos a sua paz, mas a gente não entra nessa paz. Por quê? Porque o chão duro da nossa inteligência, do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida psicoemocional, afetiva, trava e não permite que a graça penetre e encharque e faça brotar de dentro para fora a paz. E agora vem, e eu queria muito que a gente corre o risco de, falando dos problemas, os problemas ficam mais evidenciados do que as bênçãos e graças de Deus. É sempre assim. A gente é tentado a se acomodar, a se instalar nos problemas. A paz foi dada e é dada, mas aparecem a partir de agora 6 obstáculos. Você não vai ficar com o diagnóstico dos obstáculos que vão aparecer. Talvez aqueles que o evangelista relata dos discípulos não sejam os obstáculos que você tem hoje para receber e experimentar a paz de Jesus em sua vida. Talvez não sejam aqueles, mas peça ao Espírito Santo para te apresentar quais são os seus hoje. Está claro? Então, mas identificando os obstáculos, não paralise nos obstáculos. Olhe e enxergue os obstáculos com a autoridade da força da ressurreição e diga: hoje eu estou identificando os obstáculos, senão para vencê-los e superá-los diante de mim. A partir de hoje, esses obstáculos não terão a última palavra. A última palavra já está aqui e eu a levarei comigo. Um comando novo, a paz. Amém? Amém. Entendeu? Não trava como se ele já não tivesse dado a paz. O que ele deu foi a paz. Agora vamos aos obstáculos, mas vamos identificando-os e queimando-os, destruindo-os, eliminando-os com a força da ressurreição. Amém? Amém. Imediatamente aparecem. Eles, versículo 37, eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Pronto. Você é uma pessoa assustada e cheia de medo? Deus em sua vida, por vezes, acaba sendo confundido por você como um fantasma? O medo faz a gente tratar a realidade do amor. O susto, quando a gente se assusta, se espanta com a barbaridade da gente, com a barbaridade do mundo. Nós estamos hoje o dia inteiro meditando esse evangelho em que o Cristo ressuscitado
encontra a comunidade dos apóstolos reunida em Jerusalém. Alguns metros ali dentro, perto do templo. Aquele mesmo lugar onde, nesta noite passada, mais de 300 drones e mísseis foram lançados e uma guerra ameaça o planeta. O que vai imperar em nós? Aquela chuva de bomba, de arma que mata? Ou vai imperar em nós a autoridade dessa paz? Assustados e cheios de medo, a morte de Jesus, a experiência da cruz, a morte nossa na experiência com o confronto com os nossos limites, nossas ambiguidades, nossas fragilidades físicas, morais, espirituais, psíquicas, emocionais. O confronto às vezes faz a gente ser gente assustada e cheia de medo, e a paz não desce, e é preciso vencer essa religião de fantasma. Vale dizer que em nosso meio, na Igreja Católica Apostólica Romana, se desenvolveu uma pregação que tem metido muito medo nos cristãos. Tem umas correntes ideológicas que manipulam as coisas, que transformaram a gente com medo e assustado, com medo até da igreja. Tem uns pregadores, operários do anticristo, que dão conta de fazer com que as aparições de Nossa Senhora se tornem motivo para deixar todo mundo assustado e cheio de medo. Eu morro de dó. Os que querem transformar as aparições de Nossa Senhora em ocasião para alimentar as ideologias dele e dizer, está vendo? Nossa Senhora veio a favor da nossa ideologia para combater a sua. Mas tem mais dois obstáculos que eu quero que a gente enfrente-os. Versículo 38, eu quero não, Jesus quer, é mais do que eu querer. Mas Jesus disse, bradem: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Olha só, assustados, cheios de medo, preocupados e com dúvidas, onde? No coração. As dúvidas emocionais, psíquicas, afetivas, que tanto nos açoitam. Esta semana, o Santo Padre, o Papa Francisco, dirigiu uma catequese maravilhosa na quarta-feira. Já seguramente imbuído por esse evangelho, o Santo Padre, o Papa, falou sobre a virtude da fortaleza, que é também um dos 7 dons do Espírito. O Papa disse assim: a fortaleza, como os antigos filósofos gregos e os teólogos cristãos dos primeiros séculos, é uma virtude que tem um desenvolvimento passivo e ativo. O dom da fortaleza ajuda a gente a enfrentar a realidade interna e realidade externa. O primeiro atuar do dom da fortaleza ocorre dentro de nós mesmos, porque há inimigos internos que devemos derrotar. O nome destes inimigos internos, que hoje nós precisamos enfrentar e derrotar, o nome dele é ansiedade, angústia, medo, culpa. Todas essas forças que se agitam no nosso íntimo e que em certas situações nos paralisam, faz-nos reconhecer que o dom da fortaleza, a virtude da fortaleza é antes de tudo uma vitória contra nós próprios. Que maravilha, gente. Isso aqui é uma teologia elevada demais. Isso aqui é uma luta de você contra você mesma. Quando você transforma a sua interioridade, a sua realidade interna como um território onde habita ansiedade, angústia, medo, culpa, e não cansa.
O que adianta um sentimento de uma consciência de culpa do pecado sem a força da graça que te move para buscar o perdão? E mais forte do que a culpa é o sentimento de louvor e gratidão que você alcança pelo dom do perdão que brota do coração de Jesus, minha gente. Entre a consciência do pecado, entre a tomada de consciência da culpa e a força do perdão, não deve haver dúvida. Ou então você nunca vai progredir na vida, você vai ser um cristão sempre rezando, sempre na igreja, mas tomado de uma feição de culpa, de travamento, de tensão, de angústia. E aí você vem à missa, mas precisa para tudo quanto é coisa tomar antidepressivo ou tomar tantas outras coisas que te tira desta realidade. É preciso avançar. Se o psiquiatra deu a você e insistiu que você precisa para te ajudar a alavancar e sair da crise que você está, não desobedeça. Não estou aqui autorizando que você deixe de tomar o medicamento. O que eu estou dizendo é: a fé é capaz de fazer você encarar de um modo novo o confronto interno seu e vencer os medos, as preocupações, as dúvidas do coração, a ansiedade, o medo, a culpa, com a força da graça e do amor do ressuscitado. Amém? Amém. Brada, reage. Vá visualizando um processo expansivo de paz que dentro de você vai desabrochando. Na medida que você vai visualizando os obstáculos sendo tirados, jogados fora, destruídos, derrotados, os obstáculos vá ocupando e enchendo de paz aquele território do seu coração, da sua alma, das suas emoções, dos seus afetos. Vá ocupando esse território com o dom da paz. Amém? Amém. Não tire só os obstáculos, não. Ocupe o lugar que o obstáculo ocupava com o dom da paz. Amém? Amém. Por favor. Senão não avança nunca. Pronto. Dito isso, lá vem Jesus. Versículo 39. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Versículo 49, 40, é fundamental que você pegue isso aí. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Olhe para cá. Tem algumas correntes de espiritualidade que dizem que os afetos, as emoções, os sentidos são todos da carne e são todos vindos da matéria e que, portanto, são inimigos da inteligência. Supere esta visão de um ser humano mutilado e amputado. Isso não corresponde à teologia bíblica, à antropologia, à visão de pessoa humana que Jesus oferece. Os sentidos, a visão, a audição, olfato, palato, tato, não se opõem à inteligência. São antenas
com as quais você percebe realidades e manda informação para o cérebro e prepara o cérebro para que o cérebro, não engessado e paralisado pelos seus medos, assombros, não paralisado pela sua culpa, o seu cérebro se abra e elabore uma compreensão nova. Os sentidos não se opõem à inteligência. Os sentidos são o apelo imediato para abrir um processo que vai fazer a sua inteligência elaborar um crer. A função do pregador e da pregação é fazer você passar dos sentidos e dos afetos e fazer dos afetos e dos sentidos portas para uma compreensão mais elevada. Jesus deseja paz, eles não entendem. Estão tomados interiormente por forças de tantas realidades ambíguas dessa condição humana, eles não entendem. O que Jesus faz? Jesus aguça os sentidos para ativar neles aberturas para a realidade nova. Isso é maravilhoso. Particularmente, Jesus aguça o sentido da visão. Mostra as mãos e o lado. Aqui Lucas é diferente. Mãos e os pés, diferente de João. O que significa Jesus ressuscitado, trabalhando terapeuticamente a cura interior dos discípulos, pelo olhar, e mostrando mãos e pés. Para que servem as mãos e os pés? As mãos são a extensão mais ampla do seu corpo, do nosso corpo, que faz-nos alcançar e tocar a realidade fora de nós. E os pés são instrumentos para que nosso corpo, tomado e carregado das forças e das graças, da inteligência e dos afetos, movam-se na direção de realidades que nós podemos construir e acolher. Então, da visão, Jesus está querendo desbloquear o que está travado nos discípulos e ativar neles mãos e pés para um movimento novo de serem discípulas e discípulos da paz, do amor, do perdão, da alegria nova. A partir de agora, Jesus ativa você a dizer: pegue as feridas que você traz, as feridas, as cicatrizes, as marcas que você traz em você. Pegue essas feridas e experimente de mim a graça e o dom da cura. E transforme estas feridas em alguém que passa a aprender com as próprias feridas, e a partir das feridas, cria uma coragem de um enfrentamento e confronto e busca da cura, e ao experimentar a cura, as cicatrizes começam a falar de alguém que passando pelo sofrimento, experimenta o amor, o perdão, a graça curadora, e você se torna portador pelas cicatrizes. As feridas curadas se tornam sinais luminosos do testemunho cristão de alguém que passou pela humilhação do confronto com a própria contradição e ambiguidade da existência, mas não parou nisso, buscou o perdão, buscou a graça da vida que Cristo oferece, e transforma as cicatrizes em comunicação de uma paz, de um amor e de um perdão que ultrapassa toda miséria e queda. Amém? Amém. Brada, reage. Se você hoje entrou na igreja com feridas, saia da igreja com cicatrizes iluminadas, curadas.
testemunhas de um encontro com o ressuscitado. Não transforme Jesus num feixe de norma, regra, doutrina, tradição e ritos rigorosos, repetidos e repetitivos, mas que não comunicam um dom novo e sempre novo e eternamente novo, o dom da vida, da alegria, do amor e da paz. Seja portador desta novidade, para além do confronto com os próprios limites. A primeira parte do encontro de Jesus com os discípulos é tensa. A presença dele faz ativar tudo que é obstáculo. Ele chega, deseja paz, mas só vai aparecendo trem ruim. E é assim. A primeira parte do encontro nosso com Jesus, e mesmo na oração, primeiro momento é consciência de que eu errei, não estou fazendo bem, a culpa, não devia ter falado isso, feito aquilo, pensado assim, agido assim. Vai ativando, mas não transforme isto e não dê para a culpa ou a consciência do mal a última palavra. Avança-te, mergulhe na graça do amor, do perdão. Ative interiormente, tirando os bloqueios, e onde era bloqueio, ponha a paz, e saia daqui hoje com cicatrizes que comunicam o dom da paz. Amém? Amém. Pode? Vai! É assim. Não sejamos seguidores de um fantasma. Não sejamos seguidores de um fantasma, mas também não transformemos a experiência da fé numa mera distração emotiva e emocional sem a graça da inteligência, que é o que vem agora. Vamos ver? Mais 2 obstáculos. Quando Jesus mostra as mãos e os pés, versículo 41. Mas eles ainda não podiam acreditar, por quê? Estavam muito alegres e surpresos. Saltaram do susto, do medo, da preocupação, da dúvida no coração, para alegres e surpresos. Ainda é pouco, minha gente. Vir para a igreja e transformar a igreja e a celebração da Santa Missa num lugar de distração, de desconectar com a realidade, de esquecer os problemas, é muito pouco. Ficar alegre, arrepiar, emocionar aqui é bom também, mas é pouco. É preciso acessar uma realidade maior do que esta. Quando a religião para você se torna apenas um lugar ou um meio para você atingir os sentidos e as emoções, mas você fica nisso, no transe, ou na catarse, ou no frenesi emocional, é pouco. Repito o que eu falei lá à frente. Os sentidos e as emoções não são um inimigo da inteligência. Podem ativar-nos e abrir-nos para o progresso da inteligência. Mas antes de avançar para a inteligência, tem o afeto. Das emoções, dos sentidos para o afeto e do afeto para a inteligência. Olha que coisa impressionante. Vem comigo. Depois desse embate todo, aparecidos os 6 obstáculos, Jesus enfrenta a situação da forma mais maternal, da forma mais afetiva, paternal. Parece um vô, uma avó, que os filhos chega lá um casal de netos numa briga danada, um filho com um conflito no casamento, uma tensão, uma disputa, um discurso agressivo. Jesus propõe. Então Jesus disse, a conclusão do versículo 41. Então Jesus disse, leiam. Tendes aqui alguma coisa para comer?
O que significa isso? O ressuscitado pedindo alguma coisa para comer. É uma mãe que diz, um pai que sabe gestar conflitos, administrar os problemas em casa. A hora que a discussão, o debate trava e não avança, diz assim: vamos parar essa conversa, vamos tomar um lanche, depois a gente continua, outra hora a gente fala disso. Bacana, né? Não é legal? Vamos tomar um lanche, vamos embora ali. Senão, essa tensão, essa abordagem do problema mói a gente, tritura a gente. Já avançamos até aqui, já identificamos os obstáculos, vamos parar, vamos tomar um lanche. Isso é maravilhoso, gente. Isso aqui é antropologia. Isso aqui é Deus entrando na realidade humana e dizendo: vocês têm por necessidade biológica e orgânica alimentar, e por hábitos culturais e sociais de disciplina de tomar refeição, vocês têm ferramentas terapêuticas e curadoras. Maravilhoso isso. Em todas as culturas e povos do mundo, há algum elemento, em todas as culturas e religiões do mundo, algum elemento que codifica nas religiões uma relação com um alimento ou com uma refeição que tem uma dimensão sagrada. Em todas as religiões. E há mesmo. Isso é muito importante. Mas, agora vem a surpresa. Você vai assustar. Você vai dizer: não é possível que o evangelista Lucas está contando isso para nós há 2000 anos. Jesus pergunta: tendes alguma coisa para comer? Versículo 42. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Pronto. Deram-lhe um pedaço de quê? O que significa isso? Esta é a primeira refeição de Jesus ressuscitado. Na verdade, o primeiro encontro do ressuscitado com os discípulos. O último encontro de Jesus, antes de morrer, foi onde? Ao redor da mesa. Onde ele disse: olha, eu antecipo aqui, nesta mesa da Eucaristia, o que eu vou passar amanhã no sofrimento da cruz. Meu corpo moído como um grão de trigo vai ser pão, tomai e comei. Meu sangue derramado, eu macerado como uma uva no lagar, pisado, eu vou derramar o melhor vinho para a vida de vocês. Tomai, comei, tomai e bebei. Eu dou-me como alimento, como bebida de vida nova para vocês. Mas agora, depois de vencedor de tudo, derrotada a morte, o pecado, a culpa, a condenação, o inferno, ele entra, pede alguma coisa para comer, e os discípulos dão-lhe um pedaço de peixe assado. Peixe vem da onde? Da onde vem o peixe? Da água. E o cristão vem da onde? Onde nasce o cristão? Nas águas do batismo. O que significa isso? Jesus, antes de sofrer, deu-se em alimento para nós. Ele sofreu e venceu o sofrimento e diz: agora eu quero que vocês deem-me como alimento para o mundo, como peixe assado. Peixe assado é símbolo do cristão que, passando pelas provações e tribulações da vida, não perde o sabor. Ao contrário, eu que gosto de cozinha, um peixe bem assado, o modo de prepará-lo, o assamento vai ativando o sabor da forma mais eloquente que o sentido pode alcançar, não é? Jesus está dizendo para você a história que os mártires vão enfrentar. Crianças, olha isso aqui. São Lourenço, um santo da igreja que você pode pesquisar essa semana. São Lourenço era um grande pregador do evangelho, um grande anunciador do amor de Deus junto aos pobres. Foi perseguido e condenado à morte, a ser executado numa praça pública
numa fogueira, numa grelha. Peixe assado. São Lourenço, a cidade inteira, a aldeia inteira se reúne, canta e dança no espetáculo, na pompa diabólica do espetáculo do sofrimento e do sacrifício de São Lourenço na grelha. Numa certa altura, Lourenço está lá na grelha, ele chama alguém e diz: pode virar porque desse lado já está assado. Ser cristão é ter bom humor até quando estiver na grelha. Amém? Amém. Amém mesmo? Ser cristão é a hora mais difícil das suas provações, dizer assim: bem, se hoje está querendo me torrar, mas só dar uma grelhada, já está bom. Amém? Amém? Amém. Só dar uma grelhada, com azeite e alecrim, não precisa de muita coisa não. Gente, o que aparece por trás desse relato é o ápice da revelação bíblica. As provações não devem levar você ao sentimento de fracasso e de derrota. As provações não são ativar o alarme da desistência e dizer: passei por dificuldade, desisto desse casamento, desta fé, desta profissão, desisto. As provações são ocasiões para você ser peixe assado, para ativar no mundo o dom da alegria, da paz, do ressuscitado. Amém? Amém. Bonito, né? Peixes assados. Quando esse afeto acontece, eu imagino, é lógico que Lucas está fazendo uma síntese, eu imagino Jesus pegando esse peixe, olhando para ele, comendo, saboreando. Ele nem precisava ter fome mais porque está ressuscitado. Falando para os discípulos: moçada, eu passei pelo sofrimento, vocês vão passar, mas não tenham medo. Quanto mais difícil for a provação, mais saborosa vai ser a sua vida e vai ser o dom que de você vai brotar. Amém, gente? Amém. Sua vida vai ser sabor para o mundo. Não vai ser um culpado, martirizado, ressentido, angustiado, depressivo. Nós estamos vivendo numa sociedade assustadora, de um cristianismo dependente da droga e dos remédios. Nós perdemos a capacidade de lidar com o limite, com o confronto e com a própria ambiguidade. Esses tempos apareceu uma senhora aqui, 67 anos de casado, as filhas apavoradas. A senhora diz, seca, diz: eu estou com depressão, triste demais porque meu marido morreu. Eu conhecia. Perguntei: quantos anos de casado? 67. Eu falei: a senhora vai deixar que 67 anos de casado, a coisa mais linda do mundo que foi esse casamento da senhora com seu marido, porque eu conhecia a história, a saída do véio da sua vida transforme você agora no fim da vida numa portadora dessa olheira, dessa tristeza e dessa depressão, mulher. Passar pelo que você passou, agora você vai ter dificuldade de lidar com a morte. Quantas vezes vocês dois morreram no sofrimento da vida para sustentar a família que vocês têm, mulher? E falei para ela: a senhora vai começar, toda hora que lembrar do velho que partiu, a senhora vai levantar os olhos para o céu, com lágrimas derramando, e dizer: obrigado, Pai eterno, porque foi maravilhoso esse tempo que nós vivemos juntos, e na eternidade eu quero ficar para sempre. Falei: a senhora vai começar a rezar assim, e não aceite gemer e resmungar uma vez sequer. Acabou. Daqui 3 meses a senhora vai voltar aqui curada. No fim da semana, daquela mesma semana, isso era sábado à tarde, no fim da semana, no domingo, a veinha estava com um vestidinho floridinho, feliz. Gente, porque nós estamos perdendo a capacidade de lidar com a realidade mais natural da vida, a morte.
Ah, eu perdi meu filho, vou morrer. Não vai não, para ser mãe tem que saber enterrar filho. Para ser filho tem que saber enterrar pai e mãe. Para viver tem que saber perder. É a lógica natural da vida. Essa necessidade de tudo precisa de um remédio, de um tratamento pesado, porque perdi. Isso não é próprio de vida cristã não, minha gente. Quem trabalha com saúde, se eu estiver falando besteira, não tenha medo de levantar a mão e dizer, me corrigir, doutora Rejane. Não tenha medo de me corrigir. Mas não é sadio esse despreparo nosso para o confronto. E ao capacitar-nos para o confronto, passando pelo afeto, vem o quê? A inteligência. Vamos lá? Olha que coisa maravilhosa. Agora o trem vai pegar. Aí Jesus diz assim. Então ele comeu diante deles. Versículo 44. Depois disse-lhes, bradem. São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Brada. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Pare lá. Jesus está dizendo, moçada, o Antigo Testamento tinha cerca de 1800 anos, beirando 2000 anos no tempo de Jesus, o Antigo Testamento. Jesus está dizendo assim, o que vocês estão experimentando comigo não é novidade. Tem 2000 anos que a lei de Moisés, os profetas e os salmos já falam. E eu ainda fiquei 3 anos com vocês dando catequese. O que está acontecendo com vocês não é surpresa, moçada. Eu capacitei-os, qualifiquei-os para esse enfrentamento. Que novidade tem? Reage! Sai dessa! Assustados, cheios de medo, preocupados, com dúvida no coração, surpresos, sai dessa! Então, brada, versículo 45 e 46, brada, então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse, brada, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Vós sereis peixes assados, saborosos, grelhados nas provações e testemunhas de tudo isso. Bonito demais, não é? Jesus abriu-lhes a inteligência para entenderem as Escrituras. Se está difícil, é porque falta você permitir que Jesus lhe abra a inteligência para compreender o mistério da ressurreição. É questão de inteligência. Se você não compreende bem o mistério da vida nova que Cristo trouxe, e esta vida nova não tem causado impacto sobre você, sua realidade interna e sua realidade externa, os ambientes onde você vive, se você não é causa de paz e de realidade nova no mundo, é por questão de inteligência bloqueada, travada. Para desbloquear a inteligência, tem que permitir que a presença de Jesus tire os sustos, os medos, as preocupações, as dúvidas, as distrações fúteis, supérfluas, e abra a inteligência e alcance a compreensão. Minha gente, a fé cristã não é uma fé burra, que é preciso ser um alienado, tosco, que aceita tudo quanto é baboseira que o pregador fala. A fé cristã, ela ativa em você uma capacidade sua de viver com Jesus ressuscitado e não permitir que fantasmas habitem o território de sua fé. Estas realidades de uma espiritualidade
de fantasmas, está uma onda danada na igreja de pregadores que têm levado você a ter uma espiritualidade de fantasma, uma religião de medo, de culpa, medo do pecado, medo do inferno, medo de Deus, medo da condenação, medo do comunismo, medo do capitalismo. Sai dessa. Sai dessa. Ative em você uma fonte nova de experiência da graça da ressurreição. Seja portador da paz, transmissor da paz. E onde a provação lhe visitar, dizia Pablo Neruda, há feridas que em vez de abrirem nossa pele, abrem nossos olhos. Há feridas que em vez de abrirem nossa pele, abrem nossos olhos. Poeta. Às vezes diz mais do que muitos pregadores, falando que as suas feridas é castigo de Deus, é o demônio, porque você não confessou, não arrependeu. Esta religião do medo e da culpa, gente, ela não é do tempo do ressuscitado, tá claro? Esta não é a expressão mais forte que o cristianismo tem para comunicar ao mundo. A religião de fantasma, de pregadores que se vestem com uma capa, toda impressionante capa de padre, cheio de rococós medievais, falando para você ter medo dos tempos de hoje, que o fim do mundo está perto. Quando alguém aparecer dizendo para você que o fim do mundo está perto, você diz, mas o meu lugar não é o fim, o meu lugar é na eterna presença do ressuscitado, que eu, para te dizer, já estou nela. Amém? Amém. Amém. Poema, para terminar, olha que delícia, a segunda leitura. Não vou nem espichar. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo o justo. Ele é a vítima de expiação pelos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Ele tira, não é o pecado de você não, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Muitos há que se perguntam, quem nos dá felicidade, diz o salmo de hoje. Quem te dá felicidade? Responde o salmista, sobre mim faz brilhar, Deus, o esplendor da face dele. Sobre mim fazeis brilhar o esplendor de vossa face, por isso que eu fico bem. Amém? Amém. Incline a sua cabeça, mergulhe nesse lagar, neste manancial de graça e bênção. Mergulhe, transborde nessa graça, nessa fonte que é Cristo. Veja suas mãos e seus pés, seus sentidos e sua sensibilidade sendo ativadas para expandir você para uma consciência e um encontro com você mesma, com você mesmo, e para além de todas as realidades de fragilidades que te habitam, você é portador da paz, do amor, do perdão, que é mais forte do que a morte. Fale com Jesus, faça e renove com Ele o pacto de uma aliança nova com Ele. Restaure sua aliança com Ele, aceitando ser conduzido por Ele a este dom da paz. Restaura-me, Senhor,
teu espírito, e minha alma reviverá. Restaura-me, Senhor, com teu espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, restaura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, restaura-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor, com teu espírito. Cura-me, Senhor, com teu espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Vamos cantar, toda a igreja. Cura-me Cura-me, Senhor, com teu espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Para te adorar, Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para De pé. te louvar, cura-me, Senhor. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a palavra de Deus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firmemente nesta palavra nesta palavra que acabamos de ouvir que acabamos de e ouvir meditar. e meditar. Mas, Senhor, Mas, Senhor, eu também eu também tenho consciência tenho consciência de que dependo do Senhor de que dependo do Senhor para abrir para abrir a minha inteligência, a minha inteligência, para que eu compreenda para que eu compreenda esta palavra esta palavra e ela se torne e ela se torne uma realidade viva uma realidade viva em minha vida, em minha vida, e eu seja que eu seja testemunha testemunha de tudo isto de tudo isso que a palavra que a palavra revela. revela, O seu amor, seu amor, o amor do Pai o amor do Pai e do Espírito e Santo. do Espírito Obrigado, Jesus. Santo. Obrigado, Jesus. Eu creio, Eu creio, mas abre a minha inteligência mas abre a minha e inteligência aumenta a minha fé. e aumenta a minha fé. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém, igreja. Amém. Agora é a hora do selo. Para ser mulher e homem, peixe grelhado, no dom da paz, dirija quem está do seu lado e com todo o carinho do mundo, saudai-vos desejando a paz.